Boa noite, galerinha! Tudo bem? Então, hoje eu voltei com os vídeos de bariátrica e para falar sobre os exames que eu tive que fazer para fazer essa cirurgia. Como eu já tinha comentado no outro vídeo, que eu iria fazer. Bem, quando eu fui no meu médico, Dr. Rafael, ele é um amor, ele é aqui de Brasília, ele é uma das referências aqui. Eu tava muito em dúvida em qual tipo eu ia fazer, porque tem vários tipos. Tem a bypass, que é a mais conhecida, e tem a sleeve. A diferença basicamente é que a sleeve você só retira uma parte do seu estômago e deixa a irrigação normal, sem fazer desvio nem nada. Já na bypass, você faz, né, o corte do estômago e faz uma ligação do intestino, do estômago direto pro intestino. Então, essa é basicamente, essa é a diferença entre elas. Na sleeve, também tem uma diferença para bypass, você consegue, o que você come, você absorve mais. Então, todos os nutrientes que você precisa, você vai absorver mais, você vai absorver melhor. Já na bypass, você tem uma absorção muito menor, ela é menos absortiva. Então, por isso que quem faz a bypass precisa estar tomando sempre reposição de vitaminas, porque a gente não consegue absorver tudo o que a gente necessita com a comida, só com a alimentação. Então, a gente tem que tomar as vitaminas. Eu vou falar sobre as vitaminas em outro vídeo, mas sim, eu tomo vitaminas. Eu não tomo muito, eu conheço pessoas que tomam mais que eu. E eu não tomo, assim, graças a Deus, até agora eu nunca precisei. Mas isso aí eu vou conversar com vocês em outro vídeo. Aqui a gente tá pra falar sobre os exames. E eu fui no Dr. Rafael, foi uma indicação que me deram, marquei a consulta e lá foi eu no médico. Ele tão concorrido aqui, gente, só um parêntese, que eu lembro que no dia ele começa a atender na consultório dele por ordem de chegada. É sempre numa terça-feira, e ele começa a atender por volta das 3 horas da tarde. Nesse dia, na minha primeira consulta, eu fui sair de lá 10 horas da noite. Isso pra você ter noção de quantidade de gente que tem lá, que procura ele. E que ele é referência e que ele atende, assim, todo mundo ama, adora. O nome dele é Dr. Rafael Galvão. Pra quem é aqui de Brasília e quer ir nele, vai, eu recomendo. Eu adoro ele. Ele, além de um super médico, ele é muito carinhoso, muito atencioso com todos os pacientes. Ele te deixa numa tranquilidade, numa calma, ele te explica tudo sobre a cirurgia, te mostra os prós e contras de cada método. E o método que ele indicou pra mim foi o bypass. E, sinceramente, não tenho nada contra, adoro esse método. E aí, quando eu fui lá nele, ele me explicou, perguntou, né, o que tinha me levado lá. Aí eu conversei com ele, que eu já vinha já há um ano tentando, há um ano não, mais tempo. Mas nesse último ano, eu falei que antes de eu decidir fazer pela bariátrica, eu tinha decidido que eu ia tentar emagrecer da forma, vamos dizer assim, que não era clínica. Que é a bypass, né, que é a parte cirúrgica, seria uma parte clínica, perdão, troquei os nomes, seria a parte clínica. Então, eu fiz reeducação alimentar, tomei remédio para ajudar a acelerar o metabolismo, para inibir o apetite, fiz tudo isso. Tive uma perda de peso, mas não foi tão significante como eu pensava que seria, então eu resolvi optar pelo bypass. Quando eu fui lá nele, eu expliquei tudo bonitinho para ele, e falei que já vinha nessa luta já há um tempo. Então, eu perguntei pra ele que tava bem, vamos dizer assim, decidido em fazer a cirurgia. Então, ele me explicou todos os métodos. Eu não vou saber ao certo aqui explicar tudo bonitinho, só médico, quem entende mesmo é que sabe. Mas ele me explicou os 2 métodos que ele tinha, qual era os prós e os contras. Então, ele me deixou bem segura e eu resolvi fazer esse exame, essa cirurgia. Quando eu saí de lá, ele já me deu todos os exames,
tudo o que eu iria precisar para levar para ele. Ele falou, olha, tá aqui tudo que você vai precisar trazer para mim. Quando você trouxer, a gente já vai marcar sua cirurgia. Então, você só me traz tudo. Quando você me trouxer, é só marcar. Aí eu falei, saí de lá e falei, tá, tudo bem. Aí, o que tinha nesses meios de tudo que ele me pediu? Tinham 5, vamos dizer assim, relatórios médicos que eu tinha que trazer para ele. Uma era de uma endocrinologista, uma nutricionista, uma cardiologista, um pneumologista e uma psicóloga. São esses 5 médicos. Você vai precisar de 5 laudos desses médicos para você poder fazer sua cirurgia bariátrica. Sendo que, dentre eles, o mais importante é o do psicólogo. Então, nesses 5, eu sempre falo que o psicólogo é o mais importante. Depois dele, vem a nutricionista, a endócrino e depois o cardiologista e o pneumologista. Por que o cardiologista e o pneumologista ficam por últimos? Porque ele só para ver como é que seu coração e como é que seu pulmão estão funcionando. Se eles estiverem bem, eles te dão um laudo atestando que você pode fazer a cirurgia, que tá tudo bem. Já os outros, a nutri e a endócrino, é que vão te acompanhar. Esses 3, na verdade, vão te acompanhar antes e depois da cirurgia. Antes, a nutricionista, porque ela vai te passar tudo, como é que vai funcionar sua alimentação antes da cirurgia e depois da cirurgia. A endocrinologista, ela tá ali para ver todo o seu sistema hormonal, para ver se tá tudo certo, seu sistema endócrino, sua tireoide, organizar tudo, deixar tudo certinho para sua cirurgia. Ele depois também continua depois da sua cirurgia, mas não tão frequente. Comigo é um pouco mais frequente porque eu tenho problema de hipotireoidismo, então eu faço tratamento já há anos na minha vida. Então, sempre eu tô periodicamente indo na endocrinologista por conta disso. E a psicóloga, que até hoje eu faço tratamento com a psicóloga, eu acho que é fundamental. Ela, tanto antes da cirurgia e depois da cirurgia, porque você vai passar por uma fase que é muito difícil e não é fácil. E você precisa de alguém para estar te ajudando, te aconselhando. E então, assim, a minha psicóloga, a doutora Maria Lúcia, ela é maravilhosa. Eu adoro ela. Ela me acompanha até hoje, não só em assuntos da bariátrica, mas em outros assuntos. Então, assim, eu sou apaixonada por ela. E esses são os laudos dos médicos que você precisa fazer. Em questão de exames mesmos, você precisa fazer uma radiografia do tórax, ele pediu, uma ecografia do abdômen total. E, lógico, os exames de sangue, são os exames laboratoriais, que você tem que levar para ele no dia que você for no retorno. Quando você vai no pneumologista, ele manda também você fazer um teste que é de sopro, que é para saber como tá a sua respiração. Então, ele manda fazer um teste, ele tem um nome específico, mas agora eu não vou saber falar, mas é de... Basicamente, você assopra vamos dizer assim, no aparelho, e ele vai medir a frequência com que você consegue manter seu fôlego. Ele vai testar seu fôlego, isso. Enquanto ele vai pro teu fôlego, até onde vai, antes e depois do dilatador. Depois ele te dá uma bombinha, você bate a bombinha, ele vai dilatar seus pulmões, dilatar suas cordas, e você pega e faz de novo esse exame para ver qual alcance que você consegue. Esse do pneumologista, você faz no dia da clínica. Quando você marca, esse exame é mais fácil de fazer, mais rápido. Normalmente, quando você marca o pneumologista, ele já marca esse exame junto. E o outro que ele pede, antes de te dar o laudo, aprovando para você fazer a cirurgia, é a polissonografia.
que é uma das mais difíceis, das mais complicadas. Por quê? Ele foi, assim, hoje em dia parece que tem clínicas que fazem esse exame um pouco mais rápido, mais fácil. Mas o que eu fiz uma ortoface aqui em Brasília. Então, o que acontece? Foi aqui no Sono, Brasília, ortoface, eu fiz essa minha polissonografia. Ele vai basicamente medir o seu sono. Você vai lá na clínica, esse aqui eu tive que fazer na clínica, eu tive que dormir lá. Eu cheguei, você dá entrada na clínica por volta de umas 7 da noite. Eles te põem um monte de aparelho, tudo na cabeça, um monte de aparelho. Te enche de aparelho na cabeça, no peito, nas pernas, nos braços, cheio de fiação. Você fica parecendo um alienígena. É bem engraçado por essa parte, mas é ruim porque você não consegue dormir direito. Apesar de você ter que dormir para poder ele monitorar teu sono, é um pouco complicado. E eles pedem, quando você vai dormir na clínica, que você leve seu travesseiro, seu cobertor, que é para simular o teu sono mesmo real. Já tem clínicas que fazem em casa. Minha tia esses dias fez esse exame, ela fez em casa. Foi melhor. O pessoal da clínica vem, monta essas parafernália toda em você, e você dorme na sua casa. É melhor porque você tá na sua casa, tá no conforto, na tua cama, no teu ambiente, teu mesmo não muda nada. A única coisa que muda mesmo é o aparelho e a fiação, cheio de fios. Fora isso, vida que segue. Só que tem um pequeno problema nesse exame, que ele é chato porque ele dura. Para eles te darem mais ou menos esse exame pronto, ele dura 15 dias para ficar pronto. O meu demorou em torno de 15 dias para ficar pronto. Então, ele é dos exames que mais demora para você. Então, quando você for fazer, eu indico você começar por ele. Vá logo no pneumologista para ele te passar logo para você fazer essa polissonografia, porque ele é o que mais vai demorar para sair o resultado. É a polissonografia. Depois da polissonografia, aí sim o pneumologista vai te dar o laudo dizendo que você pode fazer. Tem gente que precisa fazer o uso do CPAP. É um aparelho que você tem que usar durante o período para melhorar teu sono. E depois você tá liberado para fazer a cirurgia. Então, tem gente que ainda tem que fazer o uso de CPAP durante um período para depois o médico dar a liberação para a cirurgia. Então, é um dos exames que eu peço para você fazer logo que você pegar todos os exames. Faz logo esse, porque se tiver algum problema, alguma coisinha lá na frente que você tiver que tratar, fazer alguma coisa, você já vai fazendo para andar mais rápido o processo. Em segundo lugar, também eu peço para você fazer logo que você pegar tudo, que você fazer, começar o acompanhamento com a psicóloga. Se você não vem fazendo acompanhamento com o psicólogo, se você não tem nenhum, você vai começar do zero. Os psicólogos pedem em torno de 8 a 10 sessões para poder te dar o laudo para fazer a cirurgia bariátrica. Então, demora, porque normalmente é uma sessão por semana, então vai demorar em torno de 2 a 3 meses para eles te darem um laudo. Então, é uma coisa também que você tem que correr logo em seguida. Você pegou tudo, você já vai pro psicólogo. Ou se você já tá pensando em fazer a bariátrica, já faz acompanhamento psicólogo, já conversa com o seu psicólogo, pergunta se ele dá o laudo e se ele faz esse tipo de laudo, porque não é todo psicólogo que faz, são alguns. Então, se ele faz, você já vai falando com ele a sua intenção de fazer, já vai comentando com ele, porque o porquê de você querer fazer, porque quando você chegar com um pedido do médico, o laudo do psicólogo, é uma coisa mais rápida, mais fácil para ele poder te laudar. Então, psicólogo aí também coloco como um dos primeiros exames que você tem que fazer. O terceiro exame também que você tem que fazer e correr atrás, assim, logo em seguida, é da biópsia do intestino, do estômago. Ele pede, do estômago. Ele pede uma endoscopia e com a endoscopia junto com biópsia. Para quê? Para descobrir se você tem H. pylori. É uma bactéria que tem no estômago.
pessoas têm, outras pessoas não têm. Eu, particularmente, não tive, mas já vi pessoas que tiveram e teve que fazer tratamento para H. pylori antes da cirurgia. Você não pode fazer a cirurgia com H. pylori. Então, se você... é outro exame que você faz logo de cara, que é para você poder já descobrir se você tem ou não, se você vai precisar fazer tratamento para H. pylori. Então, faz logo a endoscopia com a biópsia, que é para o resultado sair mais rápido. E daí, se tiver H. pylori ou não, você fazer logo o tratamento. Então, depois vem a nutricionista e endocrinologista. Normalmente, por exemplo, na minha época, quando eu fui, eu já tinha minha nutricionista e minha endocrinologista. E elas já trabalhavam com pessoas voltadas para bariátrica. Então, foi muito mais fácil, porque quando eu comentei com elas a minha intenção de fazer a cirurgia, elas super me apoiaram. E elas falaram, olha, quando você tiver tudo pronto, precisar do laudo, é só me avisar que eu te entrego. Então, logo que eu fui no Dr. Rafael, que ele já me passou, que eu falei com elas já me deram um laudo. Então, daí de cara eu já diminui 2. Depois eu fui no cardiologista. Na cardiologista, a última que eu fui, ela só me pediu o eletrocardiograma. Eu fui na consulta, ela me pediu o exame de eletrocardiograma. E depois, e mais um outro, que eu não lembro agora qual foi o nome, mas é um simples também. Muito parecido com ecografia, não ecografia não, uma ultrassonografia, acho que das artérias. Foi eletrocardiograma e uma ultrassonografia das artérias, das carótidas, para ver como é que elas estavam. Foi o único exame que a cardiologista me pediu e ela me deu o laudo para poder fazer cirurgia bariátrica. Então, aí já foi a cardiologista, a endócrina e a nutri, que foi logo de cara. Depois, a polissonografia e a psicóloga, os exames laboratoriais e a endoscopia. Quando eu tinha tudo pronto, eu levei lá pro Dr. Rafael. O Dr. Rafael olhou todos os meus exames, disse que estava tudo certo, não tinha mais nada que fazer, não tive que fazer tratamento para H. pylori, não tive que fazer tratamento com CPAP para poder fazer cirurgia. Quando estava tudo pronto, ele simplesmente pediu para mim lá no pessoal que trabalha com ele, lá na frente, elas me falaram qual hospital ir, porque era o hospital que atende o meu plano. Me falou, eu tinha aqui em Brasília, eu tinha 2 para escolher, era o Alvorada, para quem conhece aqui, na Asa Sul, ou o Santa Marta, em Taguatinga. Eu optei pelo Santa Marta, em Taguatinga, porque o Alvorada, na época, estava passando por reforma. Então, eu, sinceramente, fiquei com um pouco de medo deles terem estrutura ou não para uma cirurgia dessa. E aí, eu optei pela Santa Marta. E o pessoal falava muito bem de Santa Marta, é um ótimo hospital, fui muito bem atendida. Eu cheguei lá no dia da minha cirurgia, de manhã cedo, com a minha mãe. Um dia antes, uma semana antes, eu tive que fazer dieta. E era de dieta bem rigorosa. E alguns dias antes, tipo umas 3 dias antes, eu tive que fazer dieta líquida. Então, assim, eu não podia comer nada sólido. Foi dieta líquida. Então, só aí já, até o dia da cirurgia, você já tem uma perda de peso. Essa dieta, alguns médicos passam para algumas pessoas. Tem pessoas, gente, que eu juro, que falam que médico pediu para fazer dieta líquida de 15 dias antes da cirurgia. Depende muito do seu peso e muito de como você está. Então, isso aí vai variar, é só seu médico para te dizer. Eu tive que fazer dieta líquida, dieta rigorosa uma semana antes da cirurgia e 3 dias antes eu tive que fazer dieta líquida até o dia da cirurgia. Cheguei no dia da cirurgia, pela manhã me internei, me apresentei no hospital. Antes, né? Depois você vai no... Vamos por partes, Tatiana. Porque eu tenho mania de ir falando, vem vendo as coisas na minha mente e eu vou falando, sabe? Aí às vezes sai tudo contrário, peteco. Mas calma que a gente se entende. Depois que eu fui lá nas meninas, elas me falaram aonde ir. Eu peguei todos esses exames que eu fiz e levei no hospital.
lá no Santa Marta, em Tabatinga. Quando cheguei lá e dei todos os exames, eles mandaram pro meu plano, fazendo a solicitação. A solicitação do plano, eles têm até 21 dias para dar se aprovam ou não, tá? Então, assim, o meu é a 1000 e eles têm em torno de 21 dias para poder passar por todo esse processo, para poder responder. E eles lá, quando eles já marcam para você o anestesista, aí você tem que marcar também com o anestesista. Aí eu fui e eles indicam qual anestesista que você tem que ir, que normalmente é o anestesista do hospital, tá? Eu fui no anestesista do hospital, marquei uma consulta, depois eu voltei lá, não é tudo no mesmo dia, é dias assim diferentes. Eu fui lá, marquei consulta, consultei com o anestesista, e aí ele deu a liberação para cirurgia. Aí eu peguei e fiquei só aguardando o dia da cirurgia. Quando eles autorizaram, eles falam assim, ó, foi autorizar, o plano autorizou. Aí eu liguei pro pessoal lá da clínica do Dr. Rafael, falei pra eles que o plano tinha autorizado. Aí quando o plano autorizou, ele já marcou minha cirurgia. Minha cirurgia foi marcada pro dia 21/2/2018. 2019, perdão. Foi 21/2/2019. Estava eu lá no Santa Marta. De manhã bem cedo. Eu me internei por volta das 7 da manhã para fazer minha cirurgia. Eu não sei ao certo quanto tempo durou minha cirurgia, mas eu lembro que por volta de umas 11, meio-dia, eu tava voltando para o quarto, tava indo pro quarto. Minha mãe tava lá me esperando. Eu lembro de eu simplesmente entrar na sala de cirurgia, só com aquela camisolinha da vergonha, porque ela é toda aberta atrás, você toda pelada na frente, toda pelada, só aquela coisa te tampando, aí você entra. Quando eu entrei, tava as enfermeiras e tava o anestesista. O anestesista começou a conversar comigo, me perguntar como é que eu era com o anestesista, se eu já tinha passado por aquele tipo de anestesia e tal, conversando comigo. Quando entrou, eu acho que foi o doutor Renato Teixeira, porque o doutor Rafael, ele opera com mais 2 ajudantes, e é sempre os médicos que atendem na mesma clínica dele. E lá tem o doutor Renato Teixeira, doutor Rafael Galvão e doutor Thales Maia. O doutor Thales e o doutor Rafael eu conhecia, o único que eu não conhecia era o doutor Renato. E ele chegou para conversar comigo, eu tava deitada, já toda com a veia, com acesso na veia, já toda preparada. Ele veio conversar comigo, perguntar como é que eu tava, se eu tava me sentindo bem, se eu tava nervosa, ansiosa. Começou a conversar comigo, eu disse que não, e ele começou a rezar. Eu lembro que eu só pensei assim, eu acho que ele tá encomendando a minha alma. Mas eu só pensei nisso e comecei a rir. E eu lembro do anestesista falar bem assim, olha, vou colocar uma máscara em você e você vai respirar fundo pra mim 3 vezes. E vai contar até 10 na sua mente. Eu lembro que eu respirei a primeira vez e fiquei pensando, se ele acha que isso aí vai me apagar, ele tá muito enganado. E comecei a contar. Respirei na segunda e comecei a contar. Eu lembro que quando eu ia começar a respirar na terceira, eu já não lembro mais de nada. Eu lembro que eu apaguei. Só acordei na sala de repouso, sentindo muito frio, porque isso é característica minha. Quando eu volto de qualquer anestesia, não sei porque eu sinto um frio de tremer, bater queixo e pedir. Eu lembro que eu sempre, toda vez que eu saio de uma sala de cirurgia, eu sempre saio com 3 cobertores em cima de mim, aqueles cobertores pesados, porque eu sinto muito frio. É normal meu, já reparei isso. Aí eu lembro que eu acordei reclamando do frio, eles colocaram mais algumas cobertas em mim, eu lembro de eu ter apagado, depois de um tempo ter voltado. E quando eu voltei, aí eles me levaram para um quarto, onde minha mãe estava me esperando. Quando você faz a cirurgia, você não bebe água, você não come nesse dia. Você passa 20,
passa o dia antes da cirurgia, pra fazer a cirurgia, no dia que você faz a cirurgia, e você só vai tomar líquido no outro dia, quando você vai ser liberado. Então, pensa. Mas não fica pensando assim, ai, porque você passa fome. Você não passa fome. Você não sente fome nenhuma depois da sua cirurgia. A única coisa que eu sentia muito era sede. Muita sede. Logo depois que eu saí da cirurgia, que eu voltei pro quarto, eu tava querendo beber água e não podia. Eu só pude beber água no dia seguinte, quando eu fui ter alta. Então, assim, a única coisa ruim é isso. Mas o tempo todo as enfermeiras vão no quarto, te dar remédio na veia, ver se você tá bem, perguntando se você tá bem ou não. Eles pedem pra você andar, você tem que levantar, você tem que andar. Porque a única coisa que eu lembro que doía e incomodava muito eram os gases. E isso todo mundo tem. Não tem uma pessoa que eu conversei, que tenha feito essa cirurgia, que não fale que tem problemas com os gases. Todo mundo tem. E não é só no dia da cirurgia, tá, gente? É uma coisa que você vai ter aí durante uns 2, 3 meses, bem constantes, pra depois essas coisas ficarem meio espaçadas. Mas é uma coisa assim que depois você acaba se acostumando. Mas depois que eu ainda tentei andar no hospital, vou ser bem sincera, mas eu não consegui. Eu acho que por conta do remédio forte que eu tava tomando na veia, quando eu tentei andar, eu fiquei muito tonta. E eu voltei pra a cama e não andei mais. Vou ser bem sincera, no hospital foi muito preguiçosa. Tem gente que os médicos mandam andar, mandam fisioterapeutas pra ir te acompanhar no hospital andar. Também manda fisioterapeuta pra você fazer aquela respiração, usar aquele respirol. Eu não precisei usar isso. Então, eu só fiquei mesmo lá no hospital. Minha mãe dormiu, minha tia foi lá me visitar. Minha mãe ficou comigo. Elas comeram perto de mim, eu não senti fome. Realmente não senti fome nesse dia, não senti nada. No dia seguinte, o Dr. Thales chegou com um copinho de café, aqueles pequenininhos que você toma um cafezinho. Ele chegou com um copinho daquele. Minto, não foi com um copinho daquele, não. Foi um copinho de 125 ml, aqueles copinhos de, vamos dizer, de copinho de refrigerante de festa de aniversário que a gente usa. Aquele copinho. Encheu, me deu de água e falou, toma um gole. Aí eu tomei um gole. Aí ele, engole. Aí eu se engoli. Aí ele esperou mais uns 2, 3 minutos. Toma outro. Tomei. E ele foi falando, né, da minha cirurgia. Sua cirurgia foi boa, não teve sangramento, foi muito rápida, a gente não teve problema nenhum, não teve intercorrência, não teve nada, foi tudo muito tranquilo. Ele falando com minha mãe, falando como seria a minha dieta naqueles 4 primeiros dias. Seria só água de coco e Gatorade. Gente, você passa seus 3 primeiros dias tomando só isso. Você não sente fome? Não, você não sente fome. Pode ficar tranquilo. Se sua preocupação é essa, tira da sua cabeça, porque você não sente fome, não sente fome. A água que você toma já te satisfaz, te deixa bem cheia. Você não sente fome nenhuma, é impressionante, é muito tranquilo. Depois que eu tomei esses goles de água, o Dr. Thales virou pra mim e falou assim, é assim que você tem que tomar água, é assim que você tem que tomar qualquer líquido daqui pra frente. Você vai esperar de 3 a 4 minutos de um gole pro outro. E assim você vai fazendo, e você vai tomar líquido ao longo do seu dia todo. Você pode variar com água de coco, Gatorade, podia chá gelado. Era chá, qual era o chá? Ah, sim, erva doce. Era o que eu podia tomar nesses dias. Só, mais nada. Beleza? Vim pra casa, eu operei numa quinta-feira, numa sexta-feira eu tive alta. No sábado, veio toda a minha família aqui pra casa e fizeram feijoada. Feijoada com rabada.
pense aquele cheiro daquela comida. Gente, vai doer o estômago. Nossa, doeu. Aquela pontada se deu assim no estômago, você passa assim, tipo, que merda, o que eu fiz, sabe? Você para e pensa assim, que merda. Mas depois passa. Graças a Deus passa. Depois de um tempo você se acostuma com o cheiro. E aquilo ali não dói mais seu estômago. E só a água de coco e o Gatorade vai te satisfazer nesses dias, tá? Pode ficar tranquilo. Você não vai se desesperar porque, eu tô com fome, não posso comer. Porque é isso que a gente pensa. A gente pensa, será que eu vou sentir fome? Será que eu não sei o que, não vou poder comer? Não. A água vai te satisfazer, pode ficar tranquilo. Agora sim, eu não conseguia beber muita água. Deixa eu te falar uma coisinha da água, que é mais uma curiosidade, mas que eu percebi que a maioria dos bariátricos tem. Quando você faz cirurgia, você não consegue mais tomar água natural. A única água que desce é a água gelada. E tem que estar gelada trincando, tá, gente? É a melhor coisa que tem. Parece que foi um alívio que você bebeu. Água natural é muito ruim. Já vou te dizendo, parece que pesa no estômago, sabe? Você não consegue beber ela bem. Mas a água gelada já desce, que é uma maravilha, é sussa. Aí eu comecei a tomar água. Mas a água, assim, eu não tinha muito gosto, não era muito bom. Eu não gosto muito. E Gatorade, sinceramente, você toma no primeiro dia, você toma no segundo, no terceiro, pro quarto, você não quer mais ver Gatorade na tua vida, na tua frente. Tem gente que menos disso. Não consegue mesmo, Gatorade é uma coisa enjoativa, não suporto. Até hoje eu peguei ranço de Gatorade. Mas já água de coco eu conseguia tomar tranquilamente. Então, passei a tomar o quê? Água de coco. Passei esses 4 dias bebendo água de coco tranquilo. Era maravilhoso. Era água de coco pra tudo. Era água de coco e água. Depois desses 4 dias, eles já deixam você começar a introduzir gelatina e leite zero lactose desnatado. Você também pode começar a tomar um pouco. E também a famosa água suja. Olha só que legal, aquela água que é essa água suja, né? Basicamente, essa água suja que você toma nos primeiros seus 15 dias, foi mais ou menos que eu tomei, 15 a 20 dias, é o quê? Você vai pegar os legumes, a carne moída, as verduras, vai colocar tudo junto, cozinhar. Você vai bater? Não, meu bem, claro que não. Você vai pegar a água que você cozinhou aquilo ali tudo, vai peneirar e vai tomar aquela água. Só. Aí você vai tomar no seu almoço e na sua janta. Eu tomava em torno que a médica passava em torno de 100 ml, 125 ml no máximo. E aquilo ali, meu bem, você 100 ml, 125 ml, você olha hoje em dia olha e fala, pouquinho. Mas na época, aquilo ali era muita coisa pra você tomar. Era muita coisa. Ainda mais que você tem que tomar de golinho em golinho, esperando esse tempo de 5 minutinhos. E, observação, tem que ser frio. No máximo, um pouquinho morno, um pouquinho quente, não pode ser quente. Por conta que seu estômago é novo. Então, você não pode judiar muito do bichinho. Então, tem que ser morno pra frio. Tá? Que você tem que tomar. E é sempre golinhos muito pequenos. Então, assim, eu levava em torno praticamente de 1 hora e meia pra tomar tudo. Porque eu tinha que tomar. Demorava. Depois que você terminava de tomar tudo isso, aí você começava a ir pra água. Porque você tem que se forçar a beber água. Apesar de você não sentir falta de água, eu não sinto falta de água. Você fala bem assim, mas eu bebo muita água, gosto de água. Gente, você não vai conseguir beber muita água. Esquece, tira isso da sua mente. Isso aí diminui muito sua vontade de beber água. Você tem que se forçar a beber água, principalmente no início. Você não tem vontade nenhuma de beber água. Nenhuma. Eu tinha que me forçar. Hoje em dia eu ainda tenho que me forçar a beber água, porque não é uma coisa muito frequente.
você esquece. Literalmente, você esquece de beber água. Então, tem que estar me forçando a beber água, sabe? E outra observação, nesse primeiro período que você tá, né, bebendo só líquido, você não defeca, você não tem fezes. Então, você fica praticamente aí 15 a 20 dias sem ir no banheiro fazer o número 2. Normal. Tem gente que consegue antes, tem gente que... Eu demorei quase um mês para fazer o número 2. Varia de cada organismo. Então, se você tá nessa fase e tá preocupado que não consegue ir no banheiro fazer o número 2, tranquila, releva, normal. Afinal, você não tá comendo, você não tem que botar pra fora, colega. Certo? E nesse período o pessoal já libera gelatina, aí já vai ficando um pouquinho mais interessante. Depois de 20 dias, em torno de 21 dias, mais ou menos assim, aí você começa já a bater esses legumes, essas verduras, essa carne moída, você bate no liquidificador, bate, peneira e toma aquele caldinho mais grosso. Aí você vai tomando o caldinho mais grosso. Aí eu tomei até uns 25, 26 dias já depois de operado. Quando eu já tava completando já os 30 dias de operado, eu já comecei a comer purê de batata, caldo de feijão amassado, com arroz amassado, já fazia aquele coisa, já conseguia botar na boca, mastigar e comer. Mandioca, eu já conseguia mastigar mandioca, engolir, porque ela ficava molinha, era mais fácil de mastigar, de triturar com os dentes. A gente já conseguia engolir, e isso tudo com carne moída, tá, gente? Carne, frango e peixe, assim, eu demorei a voltar a comer. Na verdade, peixe eu não como, então não posso dizer pra vocês quanto tempo eu voltaria a comer peixe. Mas frango eu voltei a comer depois de um mês e meio de operada, quase 2 meses, eu voltei a comer o frango e a carne. Carne até hoje, dependendo do tipo de carne, eu tenho um problema sério. Porque se mastiga, pra engolir é meio difícil, sabe? Quem passa pela cirurgia vai entender, vai saber qual é a sensação. Mas frango é a coisa melhor que tem. Eu consigo comer super bem, mastigar e tranquilo e não ter problema nenhum. Aí foi assim. Essa foi os exames que eu tive que fazer. Essa foi minha dieta nesses primeiros dias. Foi bem... Eu não fiquei fraca. Tem gente que tem fraqueza. Eu não tive. Deixa eu ver, eu operei na quinta. Sexta-feira eu voltei pra casa. Fiquei sábado e domingo. Na segunda-feira eu voltei a trabalhar. Eu trabalho como secretária em um escritório de advocacia. Então, não é nada com esforço físico. Nada que me canse. Então, eu pude voltar a voltar a trabalhar normal. Foi muito tranquilo. E também já voltei a dirigir. Não senti fraqueza. Eu fui para minha consulta de 7 dias de operada dirigindo, normal, tranquilo. O médico só perguntou se eu tava sentindo alguma coisa, se eu tava cansada, o que eu tava sentindo. Eu falei pra ele que a única coisa que eu tava era cansada. E que eu tinha pegado foi uma gripe. Eu acho que por conta do centro cirúrgico ser frio, eu peguei um leve resfriado. E aí ele me passou a famosa B12, citroneurin, que todo mundo toma quando faz bariátrica. E o pessoal reclama que é dolorido, que incomoda, que ninguém gosta. Gente, sinceramente, pra mim é muito tranquilo a B12. Há pouco tempo eu tive que tomar minhas sessões de B12. O Dr. Rafael, ele passa pra mim hoje em dia, de 6 em 6 meses. Eu tenho que fazer reposição, não é bem reposição, ele me passa B12, mas pra evitar o citroneurin, pra evitar que a minha vitamina B12 caia, porque tem gente que tem falta dessa vitamina. Então, eu tomo a citroneurin, ela é injetável, ela é na bunda, ela não dói, ela não incomoda, mas o líquido, quando vai entrando, ele vai ardendo, sabe, dependendo de quem aplica,
de quem tá aplicando. E também, se você contrai o músculo do bumbum, você tem que deixar o mais relaxado possível. Então, assim, às vezes nem dói, só dá aquela ardência, incomoda, mas não é aquela coisa assim que, ai meu Deus, estou morrendo. Tem gente que acha que B12 é a pior coisa do mundo, que vai morrer, que faz aquele escândalo porque tem que tomar B12. Pra mim é muito tranquilo, tomo quantos precisar, pra mim não tem problema nenhum. Outra coisa também que eu não tive problema foi com ferro, ter que tomar ferro na veia. Eu não tive problema com ferro, graças a Deus. Eu faço questão de dar um jeito de comer de tudo, um pouco, bem balanceado, exatamente pensando nas vitaminas, nos nutrientes que a gente precisa. Tomo minha vitamina certinho, não deixo sem tomar nenhum dia, porque senão lá na frente depois é complicado. Outra coisa também, uma curiosidade que eu já vou falar nesse vídeo, é que sim, seu cabelo vai cair. Gata, se você tá pensando em fazer essa cirurgia achando que seu cabelo não vai cair, que você vai tomar vitamina, que você vai fazer o que tiver que fazer pra não cair, vai cair. Não fica, vai cair, você vai cortar o cabelo. Todo mundo que faz essa cirurgia tá com cabelo grande, no final termina cortando. Eu fiz essa cirurgia, eu tava com meu cabelo mais ou menos aqui, assim. Eu tive que cortar meu cabelo bem curtinho, porque caiu muito, 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 muito. E o cabelo começa a cair a partir do 4º mês de operado. No 1º mês, 2º, 3º, vai passando, você vai perdendo peso, ó, vai te empolgando. Mas seu cabelo vai começar a cair e não tem vitamina que você tome que pare a queda. Você pega o bolo, passa assim na mão, você fala, cara, vai ficar careca. É desse nível, é desesperador. O que me ajudou a desacelerar a queda, mas assim mesmo ainda caía, foi a vitamina Fortalise, que era D, da Ex-Minia. Ela me ajudou bastante, e me ajudou os que estavam caindo a nascer, tanto que eu tenho cabelos muito pequenininhos, tá vendo? Isso é tudo cabelo novo que tá crescendo, que foi da época da queda. Quando começou a cair, isso aqui meu fez entrada, gente, é sério. Fez uma entrada, um caminhozão cabuloso de rato aqui, sabe? Foi tenso. Mas estamos aqui, firme e forte, a gente passa por tudo isso. Unhas, gente, unha enfraquece. Minha unha ficou muito fraca. E eu sempre gostei de unhas grandes. Pra não quebrar a unha, hoje em dia eu passo banho de gel na unha. Ou banho de gel, ou faço banho de aquele acrigel. Mas é pra manter a unha dura. Isso aqui é minha unha mesmo, mas eu não faço alongamento. Mas aqui eu faço banho de gel, que é pra não deixar a unha quebrar. Porque onde você bate, a unha vai quebrar. Outra coisa minha que também caiu foi os cílios. Meus cílios caiu muito, ficou muito ralo, muito fininho. Teve um período que eu tava usando cílios, aquele em tela, fio a fio, que era pra ver se tava uma melhorada nos meus cílios. Mas também, assim, o fio a fio caía muito e me incomodava muito. Aí eu passei a usar o cílios em tela. O em tela, ele prende nos seus próprios cílios. E eu tava tão sem cílios que eu colocava e ele descolava, porque não tinha onde colar. Não tinha cílios pra poder colar. É muito tenso. O que me ajudou muito também foi um remedinho que eu comprei na farmácia pra passar toda noite nos cílios. Foi o que me ajudou meus cílios a voltarem. Depois, é Latisse o nome do remédio, lembrei, Latisse. Passava toda noite, durante um mês, passei nos cílios, passava na sobrancelha. E foi o que ajudou bastante, foi o que me ajudou muito. Então é isso, já entrei na questão de vitaminas. Já falei mais ou menos como é que é o processo da queda de cabelo. Sim, vai cair, vai enfraquecer unha, vai cair cabelo. Se acostuma, normal. Então, um beijo, boa noite. No próximo vídeo
eu vou trazer mais sobre a dieta e também trazer curiosidades da cirurgia bariátrica. Um beijo, boa noite e até o próximo vídeo. Por favor, deixa seu like, se inscreve, clica no gostei e dá essa força pro canal. Beijo!